Eu acho que o meu maior sofrimento nem foi com o que o povo falava, né? Era mais pessoal, porque eu sofri muito, saí aos 13 anos e eu sentia muita falta do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha avó. Então eu ligava todos os dias: mãe, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui sozinha, porque eu morava sozinha numa capital. Aos 13 anos eu falo hoje como que minha mãe teve coragem, meu pai, de aceitar que eu fosse, né? E sobre o preconceito, eu não tenho tantas lembranças, se sofri, né? Mas eu lembro que eu lembro uma vez em São Paulo, a gente ia pro treino, não, eu ia pra falar com a diretora do meu time, era base ainda. E aí um técnico, era assistente, comentou assim: ah, você tá acostumada a andar a pé, por que você quer ir de elevador? Eu fiquei assim, como é que você falou isso? E ele era bem mais velho, né? Aí isso eu não esqueço, né? Se teve outras coisas, eu não lembro. Aí eu falei assim, meu Deus. E eu fiquei calada, né? Aí depois eu falei, nunca mais alguém vai tentar me diminuir por onde eu vim, sabe? Porque, não é porque você é de São Paulo e eu sou do Nordeste que você é melhor do que eu, né? Claro. Então, depois disso, eu acho que eu fiquei mais bocuda. Então, acho que as pessoas nem cogitavam falar, porque se elas falassem, elas iam ouvir também. Então, eu acho que eu aprendi desde cedo a ter essa casca, sabe? De não ser humilhada, né, pelas pessoas só porque eu sou do interior. Já é difícil pra mim. Eu sempre fui a única nordestina de onde eu tava. Sempre fui a única maranhense a sair do Maranhão e ir pro outro estado pra conquistar, pra viver o seu sonho no vôlei. Eu acho que no vôlei não tem outra do Maranhão, né? Eu acho que eu sou a única. Então é um feito muito grande, né? Eu fico muito orgulhosa porque eu não desisti. E eu sempre tentei treinar mais que todo mundo para ninguém ter nada para falar. Ela é do Nordeste, ela não é boa, ela não sabe jogar. Eu sempre cheguei nos lugares, eu falava, eu nunca fiz base. E as meninas sempre passaram por infantil, infanto. Eu já cheguei no infanto. Então eu sempre eu demonstrei na quadra, né, o meu valor, tanto fora e dentro. Então todo mundo sempre me respeitou muito. Por isso que eu não lembro, ainda bem, né? Sim. Inclusive, você falou sobre como foi difícil esse processo de sair de casa, né? Chegou a ter alguma resistência, assim, inicial do seu pai, da sua mãe, quando você tomou a decisão de sair? Como é que foi, assim, essa decisão? Eu lembro que eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu quero muito ir pra São Paulo, porque eu jogava lá no Maranhão, era mais campeonato escolar. E eu fui lá, aí criaram um time a jogar Superliga A adulto. Só que eu era mais nova, eu tinha 13 anos, então eu não jogava, só treinava. E meus técnicos do Maranhão Vôlei na época falaram, vai pra São Paulo, porque lá tem a base, né? Eu ia ser infanto, então eu ia jogar infanto, juvenil, aí que eu ia chegar no adulto. Então eu tinha muito tempo ainda. Aí eu falei pros meus pais, pai, mãe, eu quero ir. Aí minha mãe, Deus me livre, não vou deixar você ir tão nova. E eu chorava, eu lembro que eu chorava. Eu falei, pai, mas é o meu sonho. E ele falava, não tem como. E ele disse que eu berrava, sabe? Assim, é o meu sonho, por favor, deixa eu ir. Aí ele falou, eu acho que se eu não deixasse, tu ia fugir, do tanto que tu estava certa do que tu queria. Aí como os técnicos também me apoiaram muito, né? Falaram, não, vai lá, a gente ajuda você lá. E graças a Deus eu nunca me faltou nada, sabe? Nem carinho das pessoas, nada. Eu nunca passei nenhuma dificuldade, nem financeira, nem de nenhuma forma fora, né? Porque é difícil nesse início. Eu já vi várias atletas aí pro sul para tentar jogar, né? E passar, os times não cumprem o combinado, aí lá não tem ninguém, aí fica sem dinheiro, tem que voltar para casa. E eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, que eu joguei em Barueri e no Bradesco. Então são instituições bem sérias que, infelizmente, o Bradesco acabou hoje, mas acho que um dos melhores lugares da base era lá. Eles ensinavam, eles abraçavam. E o principal, eles não queriam que a gente só se dedicasse ao vôlei. Eles investiam muito na nossa educação. Se a gente não fosse para a escola, a gente não treinava. Então, era tipo assim, a educação em primeiro lugar e depois o vôlei. Então, eu aprendi muito com eles. E eu sou muito grata por ter passado por esses lugares tão importantes, que foi o que me fizeram a permanecer, né? E chegar até onde eu estou hoje. Legal. A gente até você tinha comentado sobre o Maranhão antes, a gente até tinha notado que você é a quarta maranhense a ser medalhista olímpica. A gente tem antes Tânia Maranhão, Codó e a Raíssa Leal. E como que assim,
ter essa representatividade, principalmente, que você já citou um pouquinho, e como que é também, talvez, esse carinho na sua cidade, porque eu imagino que, né, todo mundo te conhece, claro. Então, como que é também sentir isso e saber que você é essa pessoa que representa o Estado? Eu fico muito feliz. Estava até conversando ontem em outro podcast, falei que eu chego na minha cidade, o povo já fala: Nayemi, tu chegou, eu tô jogando, as criancinhas pequenininhas, eu tô jogando vôlei por causa de você. Aí começa a chorar, eu falo, gente, é tão lindo assim, é tão puro, porque elas não me conheciam pessoalmente, e os pais já falavam, ela te ama, ela não para de falar em você. Aí ela falou, tem várias cartinhas que ela escreveu com o sonho de te conhecer pra te entregar. E eu falo, gente, eu só tô jogando vôlei, nem mereço tanto amor, tanto carinho, assim, de criancinhas, de pessoas que não é por maldade, é realmente por ver em mim algo que elas podem se tornar também, né? Porque, como a gente já comentou antes, ser do Nordeste já é muito difícil. Como você falou, eu sou a quarta medalhista olímpica do Maranhão. É muito pouco comparado a São Paulo. Vai ver quantos tem de São Paulo, de Minas, são muitos. Então, eu me sinto muito orgulhosa de mim mesmo por poder estar gerando sonhos em outras pessoas. Eu sempre falo para elas, gente, se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu sou da mesma cidade que vocês, só não desistir e sonhar. Eu sempre sonhei muito alto, então é isso que eu sempre deixo para elas, né? Sonhe alto, porque a gente consegue, se a gente batalhar. Não é fácil, mas a gente consegue. Eu sou muito confiante, sabe? Às vezes o Mikael, ele fala, as pessoas falam, eu quero responder ele, calma, que tu não tá dentro de quadra, respira. Porque eu acho que eu já aprendi a ser assim, sabe? Porque como eu sempre fui a diferente, né? A nordestina, aquela do Nordeste a única. Então eu tinha que ser confiante naquilo que eu fazia. E isso pode ser que pro povo que parecia afrontosa. Às vezes eu sou. Eu falo a verdade mesmo, que às vezes eu sou, porque tem hora que tem atacante que quer atacar e faz ponto e fica encarando. Eu já não posso fazer ponto nela, então eu tenho que fazer o quê? Afrontar. E isso é bom, porque às vezes quando eu saio do jogo, minhas amigas falam, nossa, a gente joga contra você só nesse time. Porque a gente fica com ódio de tu, que tu defende em pé, tu pega uma largada, a gente não consegue fazer ponto. Então, o nosso time joga contra você. Eu falo, que bom, então, que eu consigo desestabilizar elas pela minha confiança, né? Eu falo, gente, se eu tomei um ace, e às vezes eu levanto a mão, tipo, saca de novo. Porque eu quero saber que a pessoa é tão boa assim pra fazer de novo. E normalmente eu acerto esse segundo chance, né, que eu tenho. Então isso demonstra afronta, mas pra mim é mais a confiança, sabe?